a gente vai falar sobre o estado de saúde do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, porque a equipe da TBC está lá em São Paulo para acompanhar bem de pertinho a recuperação dele. Por isso eu vou conversar então com o repórter Pedro Henrique Rabelo para trazer as últimas informações para a gente. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Eva. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no TBC Notícias, primeira edição. Hoje o 35º dia de internação na UTI aqui do Hospital Albert Einstein em São Paulo, do agora eleito prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Nossa equipe está aqui em São Paulo nesse trabalho especial há 13 dias. Hoje é o 13º dia de cobertura especial. Chegamos aqui, existe a briga eleitoral, a disputa eleitoral e agora Maguito Vilela foi o candidato eleito à prefeitura de Goiânia. O último boletim médico divulgado pela assessoria confirma que o paciente ele continua em ventilação invasiva com a traqueostomia e ainda necessitando do suporte da ECMO. E a hemodiálise continua para manutenção da ventilação protetora. O filho do Maguito Vilela, agora prefeito de Goiânia, o Daniel Vilela, que é presidente do MDB em Goiás, confirmou que o seu pai, né, em um momento ali, ele tá sedado, ele está entubado, mas como a medicação vem diminuindo e essa internação do Maguito Vilela, ela vem passando por mudanças, principalmente durante a semana passada, que foi uma semana de estabilidade, o Daniel Vilela relatou nas últimas horas que uma enfermeira aqui do Hospital Albert Einstein, ontem, né, no início da noite, quando o resultado da eleição saiu, em um momento ali que o Maguito conseguiu abrir os olhos, essa enfermeira teria passado a informação para o prefeito de Goiânia, eleito, Maguito Vilela, que ele tinha vencido a eleição. E aí o relato do Daniel Vilela foi que, ao saber dessa informação, o olho do Maguito, né, lacrimejou e uma gota de lágrima acabou caindo. Foi o que relatou o filho dele. Passa a ser uma informação dita pelo filho do Maguito Vilela, mas que traz uma outra realidade, porque até então a imprensa, nós, baseado em informação do hospital, estávamos trabalhando com a notícia de que ele estava completamente sem saber do que estava acontecendo, já que estava entubado. Então ontem, segundo o Daniel Vilela, aconteceu essa boa notícia aí, no caso dessa informação da enfermeira, ao passar a notícia que o Maguito Vilela venceu, né, no caso, a eleição municipal, a disputa era contra o Vanderlan Cardoso. Então a notícia boa, vinda aqui de São Paulo e confirmada pelo filho do Maguito Vilela. Daqui a pouco nós voltaremos, né, no TBC Notícias, primeira edição, para falar de uma situação que a equipe médica do Maguito Vilela quer realizar durante essa semana. Ainda não está garantido que eles vão conseguir, mas é uma estratégia. Mas daqui a pouco eu conto mais sobre ela. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas suas informações. Vou direto aqui então falar com o nosso time de comentaristas. O TBC1 está muito chique essa semana. Olha só, boa notícia excelente, né? Que o Maguito recebeu a notícia então da sua vitória, né, e que também teve reação, né, significa então que o nível de sedação dele está baixando, ele conseguiu reagir e se emocionou, o que prova aí então, né, o que deve ser uma prova que ele está em plena recuperação, e isso ainda mais, né, Léo, pode alavancar a recuperação dele de uma vez, né? Não tem nada melhor, não existe remédio melhor do que uma boa notícia, né? Provavelmente foi isso que ocorreu. Quando diminuem a sedação, para saber as condições reais que o paciente está, uma coisa é o cara estar sendo controlado ou ajudado por máquinas. Outra coisa, bem diferente, é quando você diminui essa sedação e começa a perceber o estado real dele. Ora, se nessa hora alguém mostrou para ele lá alguma coisa, ou falou e ele teve a capacidade de ouvir em relação à vitória dele, e ele reagiu emocionalmente falando, isso significa que, primeiro, ele tem consciência do que isso significa. Segundo, isso é uma injeção de ânimo nele. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, assim, até para as pessoas pensarem,
Imagina a quantidade de gente que queria que o Maguito perdesse a eleição. Natural, é uma disputa. Só que as pessoas não têm muita noção do poder que elas têm. E ao desejar que o sujeito perca a eleição, você pode mandar junto o desejo que ele não se recupere. Ou seja, é uma energia muito ruim durante o período eleitoral que ele estava muito fragilizado. Isso agora acabou, ou seja, agora ele está eleito e provavelmente a energia muda. Com isso, eu acho que a gente vai ter notícias muito boas em relação à recuperação dessa pessoa por conta disso, a mudança vibratória mesmo, entendeu? Ô Marden, nesse momento de eleição, né, as pessoas tendem a acreditar que as pessoas são inimigas, elas são rivais, né, e começam a desejar isso mesmo que o Leal falou, né, que o mal para o outro, e na verdade isso não tem que se estabelecer, eles são adversários políticos. Sim. Exatamente, Eva. Nosso objetivo, eu acho que todos nós agora precisamos, como o Leal de fato disse, desejar a pronta recuperação de Maguito, até porque o desafio de uma recuperação de alguém que está internado com Covid-19, alguém que está se recuperando, convalescendo da Covid, é muito grande. Até porque essa pessoa, no caso do Maguito, Léo, ela vai demorar muito para se recuperar. Então, Maguito Vilela, por exemplo, a partir do momento, se ele conseguir sair, vamos supor, no melhor cenário, neste mês de dezembro, ele vai demorar meses para se recuperar plenamente, até porque ele vai ter que precisar se recuperar, por exemplo, reaprender a respirar, reaprender a deglutir, fazer uma série de, de atividades especiais, como fisioterapia. Porque ele passou 30 dias em cima de uma cama, né? Isso, e então, o corpo vai debilitando, precisa fazer todo esse processo e a gente sabe que é demorado, né? Exatamente, então Maguito Vilela vai ter um desafio muito grande, que é se recuperar. E até lá, você vai ter pessoas que vão estar discutindo Goiânia. Maguito, por exemplo, neste momento, ele está lutando não contra, mas ele está lutando pela vida. Então, está lutando contra a doença, a favor da vida dele. Isso, exatamente. Me desculpa, mas é o seguinte, Maguito Vilela está lutando pela vida. Então, qualquer discussão, por exemplo, sobre secretariado, sobre política, qualquer discussão que envolva Maguito neste momento é até desonesta. Então, neste momento, Maguito Vilela, o objetivo dele é estar em perfeitas condições para que ele possa assumir o quanto antes o cargo, já vista que Maguito foi eleito, não foi Rogério Cruz ou Daniel Vilela. Tá certo. E a gente ouviu um especialista em direito eleitoral para saber quais os cenários possíveis para a Prefeitura de Goiânia com a vitória de Maguito Vilela, mesmo ainda internado em tratamento para a Covid-19. Então, vamos acompanhar. Nós temos 3 cenários possíveis. A volta dele até a posse em 1º de janeiro, ele reassume a empossado sem nenhum problema. Se ele voltar depois de 1º de janeiro, o vice toma posse em 1º de janeiro, assume a prefeitura e quando Maguito puder voltar, ele retorna e assume as suas atividades. Num terceiro cenário, em caso de, infelizmente, e a gente não quer isso e reza para que não ocorra, que se Maguito não voltar, Rogério Cruz vira prefeito de Goiânia a partir de então e toma conta do município nos próximos 4 anos. Maguito pode ser diplomado, mesmo estando em São Paulo, não tem nenhum óbice para isso, e quando ele puder exprimir sua vontade, prestar juramento, ele toma posse como prefeito de Goiânia. Bom, acho que fica claro, então, como é que fica a situação do Maguito agora para assumir o mandato, né? Bom, pessoalmente, eu penso da seguinte maneira. O Maguito foi eleito prefeito de Goiânia. Pelas regras, ele foi eleito porque a maioria o escolheu. Apesar de que, na prática, matematicamente, a situação é outra, né? Mais de 50% se absteve, ou seja, nós tivemos uma abstenção de 36%, tivemos quase 10% de votos em branco, tem votos nulos e tal. Então, na verdade, o Maguito teve 27% desses votos, mas ele foi escolhido pela população. Em qualquer cenário, vamos imaginar que daqui a 30 dias o Maguito esteja lá no quarto, recuperado ou se recuperando, não é? E como o Marden falou, tem muita coisa, muita fisioterapia pela frente, tem toda a estabilização do organismo da pessoa, vai demorar. Mas vamos imaginar que o cenário seja esse. Ele esteja lá num quarto do Hospital Albert Einstein
e em condições de raciocinar, de responder, de fazer, de acontecer. Politicamente, é possível tomar a decisão de dar posse a ele, a Câmara pode fazer isso virtualmente, porque é a vontade popular, que é soberana. Então, existe o risco do Maguito não se recuperar? É óbvio que existe, não é? Mas nesse momento, como o Marden citou aqui muito bem, eu acho que a gente tem que ter uma outra visão. A gente tem que olhar para o Maguito como o prefeito eleito e olhar para a possibilidade dele tomar posse e governar Goiânia. Isso que eu acho que é o ideal. Só trazer a lembrança do nosso telespectador que isso já aconteceu em outras situações. Por exemplo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, quando estava passando por um tratamento de câncer, ele estava internado, se não me engano, lá no próprio Albert Einstein, mas ele fez ali do quarto de hospital dele o seu gabinete também. E o presidente Jair Bolsonaro, quando da época que foi colocar a bolsa de colostomia e tal, teve um momento lá que ele também quis gerenciar o país lá de dentro do quarto. Então, é possível, se o Maguito tiver alguma condição psicológica, né, e até física razoável, que ele possa receber a posse e já coordenando o município de Goiânia, mesmo à distância, porém, ele à frente. Com toda certeza. A gente torce claramente pela pronta recuperação de Maguito, mas precisamos lembrar o seguinte, que Maguito tem 71 anos, então, independente de desse tipo de discussão, se é viável ou não, primeiro ele precisa se recompor em definitivo. Nós falávamos a respeito, Leal falava a respeito da votação, eu pedi um gráfico. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo bloco, para a gente chamar os gráficos. Vocês voltam comigo no próximo bloco, a gente vai continuar falando de eleição. Então,